Olá! Apresento agora os modais will, would, na construção de futuro e condição. Para a aula de hoje, reconheceremos as características de uso dos modais will e would com base na ideia de futuro que eles implicam. E exporemos o uso desses modais para as orações condicionais. Modal will. Will será colocado antes do verbo principal sem to. Por exemplo, to happen é o verbo acontecer. Will happen, então, é a minha visão de algo que no futuro tem condições de acontecer. Will happen, então, é acontecerá. Na frase, então, Lucy will talk with the teacher about it, significa Lucy conversará com o professor sobre isso. É a minha visão de agora de algo que se realizará no futuro. Modal would. Would se coloca também antes do verbo sem to. Would happen, então, é minha visão de algo que no futuro está impedido de acontecer. Assim, would happen significa aconteceria. Na oração Lucy would talk with the teacher about it, significa Lucy conversaria com o professor sobre isso. Mas aqui está implícito uma ideia de impedimento. Por exemplo, ela pode ter ficado doente e não teria ido à aula. Por isso, would talk conversaria. Mas houve um impedimento. Imagine a situação, você está doente e na semana que vem está autorizado a receber visitas. Maggie will visit me next week. Maggie me visitará na próxima semana. Bob gostaria de ir com Maggie, mas os seus pais não o permitiram. Assim, Bob would go with her, but his parents didn't allow him. Bob iria com ela, mas os seus pais não o permitiram. Will e would também são usados para construir conditionals, orações condicionais, que vamos apresentar aqui como sendo a primeira real conditionals. Real conditionals são quando as orações mostram a condição em que uma implica a concretização da outra. Por exemplo, eu construo com if, se, simple present e na outra oração, will. Assim, if you study, se você estudar, you will pass the exam. Você passará no exame. Você passará no exame com uma condição. Se a primeira oração se realizar, if you study, se você estudar. Assim, imaginemos que você tem uma namorada que é muito ciumenta e não admite brincadeiras e nem ser enganada. Olha a situação. If she finds someone in the car, she will break up with you. Se ela encontrar alguém no carro, ela terminará com você. Veja, você está em maus lençóis, mas se a primeira condição se realizar, a visão é que ela terminará com você. Conditionals podem ser também unreal conditionals, diz respeito de uma situação hipotética construída com essa estrutura. If, se, a forma do simple past, e na outra oração, would. Dizemos simple past form, a forma do simple past, porque é a forma do passado que é usado, mas na verdade é um subjuntivo. É a função do subjuntivo que ele ocupa nessa oração. O subjuntivo só tem uma única forma. Assim, há verbos como o verbo to be, que tem duas formas, was e were no passado. Apenas uma forma será usada. No caso do verbo to be, were. Veja, if e qualquer outra pessoa, I, you, he, she, it, we, you, they, ou o que corresponde a essas pessoas, se for usado com o verbo to be, será com were. If I were, se eu fosse ou se eu estivesse. If you were, se você fosse ou se você estivesse. If he were,
se ele fosse, se ele estivesse, e assim vai com as outras pessoas ou correspondentes. Entendido isso, vamos então exemplificar. If, simple past, traz uma ideia hipotética de algo que, na outra oração, aconteceria. Por exemplo, se eu digo, if you studied, se você estudasse, you would have passed the exam. Você passaria no exame. Veja bem que eu vejo isso como uma condição hipotética, ou seja, você declarado nessa oração é um você que não estuda e tem a visão de que não vai se engajar no estudo. Mas, numa criação hipotética, podemos construir. Se você estudasse, você passaria. Veja, if they were rich, se eles fossem ricos, eles não são ricos. Eles não ganharam na loteria, eles não têm herança para receber, não têm condições. Mas, if they were rich, mas se eles fossem ricos, they would buy a mansion near the beach. Eles comprariam uma mansão perto da praia. Vamos amarrar isso? Wrap this up. O que vimos então aqui, os conditionals podem ser real ou unreal. Como real, nós podemos construir através da oração estruturada com if, seguida de simple present, e na outra oração com will, para dizer sobre algo que acontecerá. A unreal conditional é construído com if, a forma do simple past, na outra oração com would, para descrever algo que aconteceria. Se é crido que algo tem a possibilidade de se realizar, ser real, estrutura então como if you want, you will get it. Se você quer, você conseguirá isso. Se veja então como não possível, mas crio uma hipótese. If you wanted, you would get it. Se você quisesse, você conseguiria isso. Esta é a diferença. Mas eu acredito que você conseguirá. If you want, you will get it. Continue estudando e vamos chegar até onde você quiser. Thank you very much. See you. Take care. Bye.